Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez eu vos salvo na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta noite eu gostaria de levar a palavra do nosso Deus aqui na casa do Senhor a vocês que estão aí nas suas casas, sentados, mas estamos unidos em espírito para adorar o nosso Deus. Então, nesse momento, mesmo aí na sua residência, curve a sua cabeça e nós vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos, ó Deus, todas as ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossa vida. Nós te agradecemos, ó Pai Santo, pela alegria da salvação, a alegria, ó Deus, de ser salvo. Nós te louvamos, ó Senhor, porque reconhecemos que não há Deus como o Senhor, nem em cima no céu e nem aqui na terra, que mereça, Senhor, toda a honra, glória, louvor, adoração, a não ser o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de, nessa noite, estudar a Tua Palavra. Nós temos, Deus, a oportunidade de aprender mais do Senhor, para, assim como diz a Tua Palavra, poder oferecer a Ti, ó Deus, um culto, o culto da nossa razão, da alegria do nosso coração, que nossos lábios possam professar sempre que Tu és o Rei, que Tu és o Senhor da nossa família, da nossa casa, do nosso coração. Pai querido, fica conosco e nos abençoa aqui nessa noite, para que a palavra que sair da minha boca seja autorizada pelo Senhor, que ela traga edificação, que ela traga vida, Senhor, que ela traga ensino, correção e repreensão, e tudo isso seja para a Tua glória. Então, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir dentro da Tua vontade hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, nesse momento nós vamos ouvir o hino de número 147. Meus queridos e amados, gostaria de convidar você que está aí na sua casa nesse momento a abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus. E nós vamos para uma meditação hoje que se encontra no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos,
capítulo 15. Nós vamos fazer aqui uso dessa parte da carta, os versículos de número 4, 5 e 6. Está escrito assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, queridos, essa é uma das cartas tão preciosa, assim como a palavra de Deus. E nessa noite eu gostaria de fazer uso de um tema, a exposição dessa carta, fazendo uso dela, sobre a paciência. E na nossa Bíblia diz que paciência é longanimidade. O dicionário Aurélio diz que é a qualidade de ser paciente. E que uma pessoa que é dotada de paciência, diz que essa pessoa tem a capacidade de manter o controle emocional equilibrado sem perder a calma ao longo do tempo e também no meio das circunstâncias. Glória a Deus, porque nós temos dentro de cada um de nós, os filhos do Senhor, tem essa virtude que se chama de paciência. Mas tem um provérbio que diz: tenha paciência, pois se hoje o dia está escuro, talvez seja para você enxergar melhor a luz amanhã. Impressionante que o apóstolo Paulo, quando escrevendo na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 13, quando Paulo fala do maior de todos os dons, que é o dom do amor, o apóstolo vai apresentar 14 virtudes desse amor. E ele já inicia pela primeira delas, ele diz: o amor é paciente. Então a paciência é dom de Deus para a minha vida, para a sua vida. O texto que nós lemos aqui nessa noite, do apóstolo Paulo, nós sabemos que a carta aos Romanos, o livro de Romanos, é considerado uma das maiores fontes da doutrina que nós defendemos na nossa igreja e de um ensino correto, porque ele trata de todas as doutrinas que nós defendemos como protestantes. E aqui nós encontramos as riquezas que são detalhadas, todas as verdades que precisamos saber sobre lei, fé, justiça, justificação, predestinação, eleição e tantas outras mais. Isso engrandece. Estava me lembrando aqui que o maior pregador do século V, o senhor João Crisóstomo, era um hábito seu, uma vez por semana, fazer a exposição, ou seja, ler a carta aos Romanos na sua igreja. E diz a história que Agostinho, que John Wesley e que até o Lutero só passaram a ter uma visão mais aprimorada para basear a sua fé, seu conceito da obra de Jesus Cristo, foi exatamente na carta aos Romanos, porque esta carta ela faz uma transição das mais belas do Velho Testamento para o Novo, para nos mostrar o caminho da graça e do amor do Senhor. Então, quando nós pensamos em paciência, eu gostaria de nessa noite compartilhar 3 passos dentro dessa virtude com você. E o primeiro deles, eu gostaria que nós voltássemos à palavra que diz no versículo de número 4 do texto que nós já lemos: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino,
foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o primeiro tópico aqui é que nós precisamos suportar e esperar o tempo do Senhor. Porque quando nós voltamos à palavra de Deus para entender, no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis 1:27, diz que criou, pois Deus ao homem à sua imagem, o criou, homem e mulher. Mas no capítulo 2, no versículo 7, Deus é mais detalhado e a escrita é: formou, pois, o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E essa ação de Deus de soprar e de dar o seu próprio fôlego diz que nos tornamos agora um ser diferente, um ser pensante. Nós nos tornamos alma vivente. E a alma, a parte dela que cabe é a consciência, é a nossa razão, é a área dos nossos sentimentos e também das nossas emoções. Nós somos seres emocionais, com sentimentos e dotados de capacidade. E diz que a virtude da paciência é dom de Deus e é necessária para a realização da nossa obra aqui. Porque o salmista diz que o Senhor, pelo seu amor e graça, Ele já escreveu todos os nossos dias quando nenhum deles existia. Então Deus sabe o limite da paciência que cada filho precisa para cumprir o seu projeto santo. Porque até o próprio Deus, Ele trabalha dentro de um tempo. E nós observamos que o Salomão, porque quando nós queremos aprender alguma coisa, o certo é procurar-se o melhor. Nós vemos que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo era doutor, era formado, mas ele aprendeu quem? Aos pés de Gamaliel, o sábio mais importante da sua época. Quando você tem um problema de saúde, você vai procurar quem? O médico mais especialista naquela área. Isso é um fator de consolo, é um fator de segurança, de esperança. E quando nós queremos aprender do Senhor Deus, é claro que nós temos que olhar para os seus servos, aqueles que foram instrumentos dele para nos orientar. E dentro desse plano do Senhor, ele apresenta quem? Qual o ser mais dotado de inteligência sobre a face da terra? Salomão. Quando escreve o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, ele diz: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito. Aonde? Debaixo do céu. Ele vai esclarecer ali todo o ciclo, ou seja, da vida humana, como as coisas se movem e acontecem. O projeto do Senhor, quando nós olhamos, nós podemos ver que a própria natureza é necessário o uso da paciência. Deus usou a paciência com a natureza. Você planta uma planta, mas você precisa esperar que ela germine, que ela nasça, que ela cresça, que ela floresça, e aí então vem os frutos. Algumas plantas é bem mais rápida este processo, outras são bem mais demoradas. E nós observamos que também até os próprios animais, há animais que só procriam de 2 em 2 anos, mas há uns que procriam a cada 45 dias, mas todos esses precisam esperar um tempo para um ciclo que Deus determinou, que está dentro do seu controle. E aí nós vemos o exercício da paciência nessa ação direta do Senhor. As próprias estações, nós temos 4 estações, mas nós temos que aguardar, nós temos que ter paciência de esperar cada uma a seu tempo, como o Senhor pré-ordenou para que elas aconteçam. Você não vai querer inverno no verão, não funciona, ou vice-versa. De uma outra maneira, nós também
podemos ver que quando o povo do Senhor está para ser organizado como nação, até as suas festas, são 7 festas judaicas, tendo 4 como principais, mas nenhuma podia ser feita antes da outra. Tem uma regra, tem um ritual para cada uma delas de uma finalidade. O exercício da paciência é nos fazer entender um projeto eterno quando vivemos em dias tão difíceis. Quando nós olhamos a história da igreja, os nossos primeiros pais, então eu gostaria de chamar a sua atenção. Imagine só, o Abraão teve que esperar 25 anos para poder ter a promessa do Senhor, seu filho Isaque, nos braços. Imagine que quando estavam escravizados lá no Egito, há uma promessa de sair dali e entrar na terra prometida, mas eles tiveram que esperar 40 longos anos até fazer o primeiro altar ao atravessar o Jordão. Meus irmãos, isto é Deus exercitando dentro do seu tempo a paciência. Um outro fato que nós observamos e que poderia mudar a história, que poderia ser diferente, que poderia não esperar tempo, pois tinha toda a autoridade, foi o Senhor Jesus Cristo. Mas Cristo nasceu, cresceu, esperou o tempo de se tornar homem, sabe, o tempo de assumir as suas responsabilidades para cumprir a sua obra, e teve que realizá-la em 33 anos. Como filho de Deus, ele poderia ter diminuído ou acrescentado, mas todas as vezes que era questionado, ele dizia: ainda não chegou o meu tempo, porque o tempo que ele está esperando é o tempo do Papai do céu, é o tempo que o seu Pai havia estabelecido para que ele cumprisse a sua vontade. Então eu questiono a você em casa, porque essa palavra também primeiramente passou no meu coração. Qual o limite da sua paciência? Até que ponto você e eu nós recebemos esse dom? A paciência eu não vejo só como uma virtude. A paciência, ela faz parte do dom. E se ela faz parte do dom, então a minha natureza, o meu ser, precisa de paciência. Então eu preciso transformar as circunstâncias na minha vida, baseado na fé, no amor do Senhor, as suas promessas, mas tenho que exercitar a paciência. Segundo ponto, eu gostaria que você lesse novamente comigo na palavra do Senhor, o que está escrito no versículo de número 5. Ora, pois o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Sabe, queridos, um outro benefício de quem exercita a paciência é exatamente saber que a paciência, ela tranquiliza, ela sossega o seu coração e ela sossega o meu coração. E a paciência, ela nos leva à conversão a Deus. É impressionante que o Davi, no Salmo 62, talvez num momento muito difícil da sua vida, de incertezas e indecisões, mas Davi diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e só Ele é o meu refúgio. Quem tem paciência aprende a acreditar na palavra, aprende a esperar com paciência. E também a paciência, o exercício dela, ele também tranquiliza a nossa fé. Ora, o autor dos Hebreus, quando vai definir a fé, ele é muito específico. Ele diz: ora, a fé é a certeza de algo que se espera e a convicção de fatos que não se vê. O profeta Isaías, no
considerado proclamador dos oráculos de Deus, quando escreve o seu livro na direção do Espírito Santo, no capítulo 40, e no versículo 31, ele fala de quem espera no Senhor. Tá? Isaías 40, 31, ele diz: mas os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, sobem com asas como águias e nas alturas voam. Paciência conduz os filhos do Senhor a se esperar a vontade dele, a acreditar no seu projeto eterno e cumprir a sua vontade, sem murmurar, sem reclamar, porque a Bíblia diz que o murmurador, nenhum deles terá parte no reino dos céus. Uma pessoa que não é dotada de paciência pode cair facilmente nas mazelas de até blasfemar contra o Senhor. E a Bíblia diz que a blasfêmia é um dos pecados imperdoáveis. Portanto, como servo de Deus, nós não podemos viver sem o exercício da paciência, que é tão eficaz na nossa vida. E nós temos um exemplo bíblico de alguém que não teve essa paciência. E nós vamos ver o tamanho do prejuízo. Em rápidas palavras, eu vou dizer para você que Saul foi escolhido pelo próprio Deus para ser rei de Israel. Mas por volta do seu 6º ano de reinado, ele é afrontado pelos filisteus. Ele manda chamar o Samuel, sacerdote, para que orasse ao Senhor, para que eles fossem vitoriosos. Mas diz que o Samuel se atrasou um pouco, e quando o povo estava saindo e os filisteus já se preparando, então, infelizmente, Saul não teve a paciência de esperar o Samuel, ofereceu sacrifício no lugar do sacerdote e foi tremendamente rejeitado por Deus. Quando Samuel chega, reprova ele e diz: olha, o Senhor tinha que confirmar o teu reino, mas tu foi desobediente. Quem que Deus o escolheu? Então o Senhor foi escolher quem? Davi. Mas não pense que foi logo, imediatamente. Não. Davi sofreu grandes perseguições do próprio Saul, mas esperou 9 anos até poder sentar no trono de Judá e ser o rei de Israel, porque teve a paciência no Senhor. Então, se o seu projeto, se o seu sonho, se as coisas não estão como você deseja, o meu conselho é para você, e para mim também, lógico, sejamos pacientes. Vamos esperar no nosso Deus, porque o Senhor, Ele não falha. O terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você é o último versículo, o versículo de número 6, quando assim está escrito: ora, ou melhor, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro ponto em que a paciência traz um benefício para as nossas vidas é exatamente saber que o projeto do Senhor iniciado é perfeito, não vai falhar, no tempo certo tudo vai acontecer. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, logo no início da sua carta, no versículo 6, ele traz uma palavra ali à igreja para encorajar o povo. O povo está sofrendo, mas ele diz: olha, tem paciência. Por quê? Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Então, com essa palavra, Paulo traz um encorajamento à igreja, e nós também podemos entender que Josué, quando termina a sua obra, quando ele avalia tudo o que o Senhor fez na sua vida, durante aqueles longos anos
no deserto, privilegiado como um dos poucos que entrou na terra daquela geração que saiu lá do Egito. E diz que só Josué e o Caleb entrou ali, e os que nasceram no deserto. Então ele diz o seguinte, no capítulo 21, no versículo 45, ele diz: nenhuma promessa falhou de todas que o Senhor fez a Israel, tudo se cumpriu. Então, se Deus empenhou a sua palavra com você, meu irmão, conosco, Jesus vai cumprir. Você lembra? É Mateus 11, 28, 30, o que Jesus disse? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco. Observem bem, acredita-se que em algumas Bíblias há mais de 16 mil promessas, mas quando olhamos mais acuradamente, o número mais correto seria de 8.810 promessas, irmão. Imagine, é muita bênção para mim e para você prometida, porque não falha. 7.487 promessas o Senhor fez só para você e para mim. Glória a Deus por isso. Aleluia. Nós encontramos na Bíblia pessoas prometendo a outras pessoas, são 991 casos. Mas quando se trata do meu coração, do seu coração, quando trata da paciência e do devolver ao Senhor, então esse número cai bastante, porque apenas há 290 promessas na Bíblia em que homens prometeram ao Senhor aliança. O incrível é que até os anjos atreveram a fazer promessas, cerca de 6 promessas. E não se admire, mas o maior acusador da igreja e pai da mentira fez 2 promessas só. E fez diante daquele que fez todas as outras promessas, que foi Jesus Cristo. E como é mentiroso, acredite, não podia cumprir. Quando ele leva Jesus para ser tentado no deserto, lá no pináculo do templo, ele mostra todos os reinos do mundo e diz a Jesus: tudo isso eu te darei, se tu prostrados me adorar. Jesus diz: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Irmãos, Jesus estava esperando o tempo do Pai determinado. Após ali, ele ainda teria 2 anos e 8 meses aproximadamente para poder bradar naquela cruz e dizer: tudo está consumado. E o véu do santuário se rasgar e muitos santos ressuscitarem, porque esperaram no Senhor. A paciência é a virtude do homem salvo. A paciência é o dom que nós precisamos exercitar como cristão. Em Romanos 8, 25, o apóstolo Paulo diz: mas se esperamos o que não vemos, é com paciência que nós vamos aguardar. Porque Deus trabalha de maneira que nem sempre é uma compreensão minha e sua. Porque o Senhor não está sujeito, preso, limitado ao tempo. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então sejamos pacientes, porque a paciência ela nos ajuda a combater, tá certo? As doenças do nosso coração. Quem vai dizer isso? O próprio Tiago diz: sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Se Ele prometeu, Ele vem buscar a igreja, vem buscar você, vem buscar a mim. Mas Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas disse também que deveríamos ter bom ânimo. Então levanta a cabeça, creia nas promessas do nosso Salvador e exercite a paciência que Ele lhe deu nessa espera. A paciência também nos ajuda a combater a ira. Tiago no Salmo
4:4, Davi vai dizer: irai-vos e não pequei. Sossegai a vossa cabeça no travesseiro, o nosso coração, e que haja sossego em nós. É por isso que o Davi, no Salmo 40, uma das declarações mais preciosas de um homem que atravessava um momento de grandes incertezas, de muitas dúvidas, lutas e dores, mas Davi vai dizer: eu esperei confiantemente no Senhor. Na outra versão, eu esperei pacientemente pelo Senhor. E Ele ouviu o meu clamor, Ele se inclinou para mim, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Quem aprende o caminho da paciência em Deus só pode ser vitorioso, glorioso. E para finalizar, eu gostaria que você lesse um texto comigo em Apocalipse 22, de 10 a 13. Abra sua Bíblia. O texto está escrito assim: disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo imundo. E continue o justo da prática da justiça. E o santo continue a santificar. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o último e o primeiro, eu sou o princípio e o fim. Para finalizar minha oração, meu desejo, que o Deus de misericórdia faça esse dom, faça essa virtude uma marca da sua igreja. Cada filho que confessou o Senhor como Salvador da sua vida, nós possamos ensinar aos nossos próximos, fazer uso para uma comunhão melhor com os nossos irmãos, ensinar também para os nossos jovens. E eu gostaria de deixar um provérbio chinês que diz que com tempo e paciência, a simples folha de uma amoreira pode transformar-se num lindo vestido de seda. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento. Amado Deus, Tu és o Senhor de todas as coisas. Tu és o Deus que, assentado no trono, governa pelo Teu poder, pela Tua autoridade. E o Senhor disseste que nenhum fio de cabelo vai cair da nossa cabeça, ó Deus, se não for da Tua vontade. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor por um avivamento. Nós clamamos ao Senhor pelo renovo. Nós clamamos ao Senhor pela cura, pela libertação, Senhor, do Teu povo. E nós clamamos, ó Deus, ainda por essa pandemia. Oh, meu Deus, tem misericórdia e cesse esse mal das nossas vidas, para que nós possamos voltar, ó Deus, a jubilar, a cantar, Senhor, a louvar e a glorificar o Teu nome juntos na comunhão do Teu corpo aqui no Teu templo. Mas até lá, Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas e aumenta a nossa fé, meu Deus, e nos faz ser homens e mulheres pacientes nessa geração. Ó Deus, usando a paciência como uma virtude para revelar, ó Deus, a grandeza do Teu amor e de quem Tu és. Tenhamos uma semana de vitória, paz, Senhor, e de melhores notícias na nossa nação. Pessoas, Senhor, os governantes da nossa nação, para que tomem, ó Deus, coragem para decidir, ó Deus, o que é correto por justas leis, pois sabemos que toda autoridade é constituída pelo Senhor, quer seja ela boa, quer seja ela mal. Tu é que tens o controle, pois Tu és Deus. Fica conosco, abençoa a igreja, no nome de Jesus. Nesse momento,
Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Chegamos ao término de mais um culto, com a pregação do nosso pastor Gregório, uma palavra bem edificante. Vamos estar cantando e ouvindo o hino de número 114, Brilho Celeste. E vamos aos avisos. Lembrando que quem não é inscrito ainda no nosso canal, aqui no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações para que quando a gente postar vídeos dos nossos cultos, os irmãos forem avisados. Lembrando de estar sempre cuidando da saúde, lavando bem as mãos, usando máscara e, se possível, fiquem em casa. Nós estamos tendo 3 programações durante a semana, que é às quartas-feiras, às 19h30, aos domingos, de manhã às 9 horas e à noite, às 18h30. Lembrando que se os irmãos tiverem alguma dúvida, manda para os canais da igreja, ou então para o pastor, que ele vai estar respondendo na próxima transmissão. Obrigado, e esse foi o culto de hoje à noite.